Sou a tutora Luana, corretora de imóveis em Florianópolis, cresci 16361 e por gosto também posso dizer que eu sou uma especialista em avaliação de imóveis. Há muitos anos eu trabalho com captação de imóveis, seja para venda ou para locações aqui na região. Também vendo e alugo, mas tenho uma facilidade maior, digamos assim, para fazer a captação. E daí vem uma expertise aí nas avaliações imobiliárias. Eu sou formada em gestão imobiliária pela Univale e tenho aí uns 10 anos para mais de experiência nesse mercado. Vocês podem ficar à vontade para qualquer momento interagir, tirar suas dúvidas, ou enviar ali pelo chat, ou pelo áudio também. Fiquem à vontade, é um espaço democrático. E quem assistiu o vídeo posteriormente e tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode ficar à vontade também para me acionar lá no Tira Dúvidas, que eu fico à disposição de vocês até o final do curso. Falando das avaliações de imóveis, avaliar nada mais do que colocar no papel a nossa expertise, o nosso conhecimento de mercado, né? Para isso a gente vai ter que estudar o mercado e eu vou dar algumas dicas aí durante a aula para vocês. Todo corretor regularmente inscrito no Cresci pode avaliar, pela Lei 6.530, compete a nós corretores exercer intermediação, venda, permuta, locação, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Daí vem o opinar quanto à comercialização, vem a nossa, vamos dizer, prerrogativa legal para iniciar as avaliações imobiliárias. Há algum tempo atrás houve discussão judicial, onde os arquitetos e engenheiros queriam trazer para si a prerrogativa da avaliação, mas a jurisprudência acabou direcionando-se que para determinar o valor de mercado do imóvel vai depender principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local, né? E das características do bem. Então, isso não se restringe só ao engenheiro ou arquiteto e pode ser, sim, aferido a outros profissionais, como nós, corretores. E o conhecimento de mercado vem da nossa experiência e vivência. Quem é aluno ainda e não está na prática da corretagem vai adquirir também conforme for iniciar a sua atuação profissional. Entende-se, portanto, que avaliar já é competência do corretor de imóveis, mas para a gente se cadastrar no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, e ser denominado corretor avaliador, e emitir o PITAM, que é o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, com o direito ao selo certificador, a gente deve cumprir o que determina a Resolução COFES 1066 de 2007. Aqui tem o link da resolução, depois fica disponível também para vocês esse material, mas ela é a nossa base, né, das avaliações por corretores de imóveis. Todas as dicas, o que deve constar nas avaliações, tal, e a questão do selo certificador é regulamentada por essa resolução do COFES. Para se cadastrar no CNAE, basta ser corretor de imóveis. A gente já tem que estar inscrito no Cresci, né? Já tem que ter o seu código, o seu número profissional. O meu número é o 16361, quando vocês credenciarem terão de vocês. E aí, após essa inscrição, é que se consegue se inscrever no CNAE. Enquanto estagiário, enquanto aluno, não consegue. Já tem que ter o número. E também, quando você for requerer lá o seu o seu número de Cresci, não vai conseguir entrar com o CNAE no mesmo momento. Primeiro, o Cresci pede que você tenha o registro como corretor, para depois se cadastrar como avaliador. Mas é na sequência, o diploma vai ter validade, então não tem problema nenhum, só apenas para conhecimento. Então, a resolução 1066 ela é a base atual para os PITAs, né, os pareceres técnicos de avaliação mercadológica realizados por nós corretores. A gente utiliza algumas referências, como a NBR 14653, as séries 1, 2, 3 e 4, mas não integralmente, né? Portanto, o nosso parecer a gente indica utilizar ali a descrição. O parecer ele é realizado conforme a lei 6.500. Boa noite, Luana. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Sou o Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Olá, Nelson, bem-vindo também. Boa noite, boa noite. Pessoal, estou dando só uma base aqui introdutória da parte legal, né? Eu vou voltar bem rapidamente ali só para vocês anotarem as questões da... Mas a importância aqui da gente saber que a resolução COFES 1066 do COFES
nortear as nossas avaliações imobiliárias. Partindo daí, eu vou começar a detalhar. Vocês fiquem à vontade para qualquer momento tirar suas dúvidas, ou via chat, ou aqui no áudio, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, para se inscrever no KINAI, o corretor tem que ter ou o diploma do curso de gestão imobiliária ou o curso de TTI, mais o curso de avaliação, que é esse que vocês estão fazendo agora. Com esses 2 diplomas, vocês conseguem se inscrever no KINAI, que é o Cadastro de Avaliador Imobiliário. Ah, Luana, mas quem não se inscreve no KINAI pode avaliar? Pode, só que não vai poder fazer as avaliações formais. Por exemplo, as avaliações para a Prefeitura aqui da Grande Florianópolis para revisão de IPTU, elas só são aceitas por corretor de imóveis quando são com o selo do KINAI, porque o selo garante que o corretor é um corretor especialista em avaliação, né? Então, quem não tem KINAI pode avaliar, sim, mas não vai conseguir fazer as avaliações formais, avaliações judiciais, que são as avaliações que exigem essa consolidação do nosso conselho de que somos profissionais habilitados. Ok, até aqui, pessoal? Ok. Vamos lá. Então, eu recomendo que se utilize lá no título do PITAM essa questão que o parecer ele é baseado, né, na Lei 6.530, Resolução COFES 1066/2007, o Ato Normativo 01 de 2001. Por quê? A NBR 14653, que é as séries 1, 2, 3 e 4, ela normatiza as avaliações, mas ela é mais direcionada, digamos assim, para os engenheiros e arquitetos. Elas não falam tanto de comercialização quanto a nossa resolução. Então, eu vou focar aqui a avaliação para corretores imobiliários dentro da resolução COFES 1066. Outra dica, pessoal. A gente tem um código de ética, vocês, quem é aluno vai estudar lá no TTI, quem já é corretor estudou. E dentre as questões que o código de ética relata, coloca ali no artigo 5º que nós, corretores, respondemos civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente e que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. É vedado ao corretor de imóveis executar tarefas para quais não esteja preparado ou que não se ajuste às disposições vigentes ou ainda que possam prestar-se a fraude. É muito comum nas avaliações de imóveis as pessoas nos pedirem para avaliar o imóvel abaixo ou acima. Eu recebi essa semana um telefonema de uma prima pedindo, pode avaliar lá para mim que eu queria comprar da outra parte da família o imóvel. Eu me abstive de fazer essa avaliação porque eu tenho, eu não ia favorecê-la e também não ia, né, não ia fazer uma avaliação que não fosse real. Então, não façam avaliações que não sejam reais com o mercado, com os valores de mercado, porque você pode se responder civil e penalmente pelos atos que você levou, né, danosos que levou o cliente a prejuízo por imprudência, que seja um desconhecimento. Então, a gente tem que estudar o mercado e praticar o que o mercado realmente trabalha, não um achismo, não, mas o cliente pediu para avaliar em 500 mil porque era para inventário. Não, você vai avaliar de acordo com o mercado real. Senão, gente, vale a pena a gente deixar de ganhar esse dinheiro da avaliação e dormir com a consciência tranquila e não ser penalizado por uma avaliação mal feita. A responsabilidade civil independe da culpa. Então, um trabalho mal realizado pode gerar o direito de indenizar o cliente quem a gente tenha causado o dano. Então, esse cuidado a gente tem que ter, principalmente nas avaliações. Quando vocês começarem a trabalhar com a avaliação, vocês vão ver que tem muito pedido, a gente está se divorciando, avalia para mim um pouquinho lá, né, mais para baixo, para eu... um lado quer ter uma vantagem, ou outro a gente tem que ser neutro, né? Utilizar do profissionalismo e trabalhar dentro do método comparativo que a gente vai falar na frente, que aí vai conseguir chegar no valor de mercado. E nós, corretores, também podemos atuar nos processos judiciais, né? Desde que a gente tenha, principalmente os que estão inscritos no KINAI, porque essas avaliações formais exigem o selo. E então a gente vai precisar estar formado, com o diploma, entrar com o KINAI e se cadastrar no fórum. Tem que ver quais são os critérios do fórum da região de vocês para poder estar inscrito para realizar avaliações judiciais. Além das avaliações normais do dia a dia, para inventário,
divórcio, levantamento patrimonial. As avaliações simples também, que não são as que a gente acaba sendo remunerado, mas para poder angariar, agenciar o imóvel, né? As avaliações têm um campo de atuação bem extenso. Quais são as dicas principais que eu deixo para vocês que estão entrando agora nessa área de avaliação, né? Conheçam o seu mercado, o plano diretor da sua cidade, a lei de ocupação de uso do solo do município, isso tudo você acha na internet, faz uma pesquisa no Google ali, busca pela sua região. O CUB é o custo unitário básico da construção civil, a gente chega ali no valor do metro quadrado da construção por perfil, por padrão de construção, se ele é baixo, médio, alto, isso também nos ajuda a contrapor ali as construções e ver se está realmente, fazer uma composição, né, de terreno e depois agregar a construção para ver se está de acordo com o valor avaliado que a gente fez pelo método comparativo, quando se trata principalmente de casas, né? Fazer análises comparativas do mercado que vocês trabalham. Como? Vamos pesquisar na internet, vamos ver lá o loteamento que saiu novo, quanto que fica um terreno de esquina e um terreno de meio de quadra, vocês vão ver que tem uma diferença, pode ser pequena, mas existe. Um apartamento no primeiro andar para um apartamento no 8º andar, apartamento de frente para um apartamento de fundos, num imóvel em lançamento, um prédio que está sendo construído. Assim vocês começam a ter uma ideia de como comparar quando vocês pegarem um imóvel para vender, né, que tem lá no prédio o primeiro andar e o 10º andar, vocês vão saber mensurar que tem uma pequena alguma diferença ali pelo andar. E às vezes o do primeiro andar já está reformado, está mais bonito e vai se equiparar com o do 10º, mas isso é o conhecimento do mercado que vai trazer para a gente, né? Tudo bem, Luana? Tudo bem. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Eu ouvi um comentário uma vez que, no caso de tu estar falando em apartamentos, claro, tem a diferença de andares e localização no prédio também, né? Mas eu só queria saber se é real ou não, que diz que até 15 anos de idade, um apartamento, ele tem uma valorização. E após os 15 anos, ele começa a ter uma desvalorização. Isso é real? Vai depender, a gente vai tratar de idade aparente. Porque se o imóvel, se ele se mantém depois dos 15 anos bem preservado, ele não vai ter uma depreciação tão grande, né? Mas óbvio, se você pegar um imóvel, por exemplo, aqui no bairro vizinho meu, aqui no que é o bairro Cobrasol, os imóveis de 30 anos, comparado com os imóveis de lançamento, os de lançamento custam o dobro. Porque sim, vai sofrendo né, o prédio já não tem mais aquela área de lazer, não tem aquela área de lazer moderna, ou não tem elevador, ou tem, enfim, algumas das garagens não são cobertas, porque antigamente não se tinha tantos carros. Mas não é uma regra, mas é uma visão de mercado geral, sim. Depois dos 15 anos, se o prédio não está, principalmente se ele não está bem conservado, ele vai ser, sim, depreciado. Mas há prédios que são super bem administrados, que se mantêm, né, bem... Então, a depreciação não vai ser tão... Não há uma regra. O que a gente vai considerar na avaliação imobiliária é o que o mercado está praticando. É aí que a gente vai chegar no valor de mercado, fazendo uma média dos imóveis que foram vendidos daquele mesmo padrão, os imóveis similares. Isso a gente vai tratar mais ali na frente. Mas esse conceito ele é real, mas não é uma regra, porque cada prédio vai ter a sua gestão, vai ter os seus cuidados ou não. Tem prédios que em 5 anos estão detonados, né, por não terem cuidado nenhum. Então, Entendo. o que a gente tem que tratar é de idade aparente. Obrigado. Imagina. Imóveis financiáveis e imóveis não financiáveis. Aqui em Florianópolis, a Carolina, que é daqui, vai encarar esse mercado. Algumas regiões a gente tem imóveis que são imóveis de posse, que não tem escritura pública. Ou também nas outras regiões é comum o cara compra um terreno, constrói e não averba a edificação lá na matrícula do imóvel. Então, esse imóvel não pode ser financiado, isso também vai gerar uma desvalorização. Então, como é que a gente vai fazer essa comparação? Existe uma tabela, e até existem algumas tabelas para alguns casos, mas as tabelas a gente não deve levar somente elas em consideração, porque cada mercado tem a sua flutuação, digamos assim. Florianópolis é diferente
de Joinville, que é diferente de São Paulo, não dá para a gente usar o mesmo critério para tudo. A gente tem que analisar o nosso mercado. Então, aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, o imóvel de posse custa em torno de 30% a menos do que um imóvel escriturado. Mas também vai depender do tipo de posse que ele é. Se ele é uma posse que está numa área de preservação, ele vai valer menos, porque não vai poder construir nada ou muito pouco. Ou se ele é um imóvel que o cara construiu e não averbou, até que ponto ele foi na documentação, se ele tem a RT, se ele chegou a dar entrada na prefeitura, não, ele não tem nada, vai começar do zero, então a gente vai ter que chamar um engenheiro, ver quanto custaria para regularizar aquela obra, para poder compará-la com imóveis que estejam regularizados e saber quanto que a gente vai depreciar. Então, o entendimento tem que ser sempre esse. Como que eu vou depreciar uma amostra, né? Vou falar mais lá na frente, mas já estou puxando o assunto. Comparando com outras naquele mesmo mercado, na situação legal, quanto que vale a mais. Então, a gente vai começar a ter esse percentual. Aqui em Floripa, eu sei que é essa média de 30%, mas na região de vocês pode ser diferente. E uma dica, pessoal, sempre não sei se vocês já são corretores todos ou ainda alunos, contem sempre com o gerente, com os outros colegas, peçam opinião, porque quem já está mais tempo no mercado já vai ter um conceito, né? A casa não está escriturada, o imóvel é escriturado, mas a casa não foi averbada lá no registro de imóveis. Quem já está mais tempo no mercado já vai ter essa média para dar dica para vocês. Então, a opinião de outros colegas sempre devem ser consideradas e podem e devem, né? A gente sempre tem parceiros aí na área, ou na própria imobiliária que trabalha, ou amigos que trabalham em outra imobiliária. Então, essas ideias, esses conceitos são importantes de serem devem ser estudados com quem está no mercado. Outras questões que, né, ruas que alagam ou não. Aqui, 3 ruas acima da minha alagam, a rua que eu moro não alaga quando chove muito. Então, um imóvel lá vai valer muito menos do que aqui, né? Então, esse conhecimento da região, da cidade que a gente mora é que vai fazer a gente levar a conseguir fazer a comparação corretamente quando a avaliação de imóveis, tratando de método comparativo, que é o método mais indicado para nós, corretores de imóveis. E, de novo, opiniões de outros corretores podem e devem ser consideradas. Vamos lá. Opa! Espera aí, só um pouquinho que eu me perdi na tela aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Aqui. O primeiro passo para a gente emitir o parecer, quando a gente vai falar de uma avaliação uma avaliação formal, é a pactuação de honorários, que deve ser feita preferencialmente por escrito, né? Ou com um contrato de prestação de serviços, onde diz lá qual é o valor que a gente vai receber e em contrapartida dos honorários profissionais, e estipular sempre um prazo, isso é importante. Quando o cliente pedir uma avaliação para vocês, eu costumo ir até o local, porque às vezes a avaliação pode ser mais complexa do que parece, então aí tu consegue dar um prazo ali, ou mais simples do que parece, e a gente consegue estipular um prazo para não, né, o cliente às vezes quer para amanhã, mas nem sempre a gente vai conseguir. Vai depender de um estudo de mercado, então poder explicar isso e compactuar isso num contrato, ou que seja por escrito ali no WhatsApp, já está valendo, mas para ficar claro qual é a contrapartida que a gente vai estar trazendo ali pelos honorários que vão ser pagos. Então, vamos falar um pouquinho do método comparativo. O método comparativo ele é o mais indicado para nós, corretores de imóveis, porque ele Luana, Sim? a sua apresentação não está aparecendo. Não sei se é para todos, não está aparecendo ou é só para mim. Não está aparecendo. Isso, saiu. Estava aparecendo antes, mas parou. Para os outros está aparecendo? Para mim está aparecendo, a tela não está aparecendo, mas eu notei uma questãozinha também, Luana, já que a colega ali auxiliou, o volume da sua voz está meio baixo perto dos outros. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto e deixar o microfone mais perto. Melhorou um pouco agora? Agora melhorou os dois, voltou a imagem e melhorou Agora tá tudo certo. Maravilha. Pessoal, fiquem à vontade para ir falando aí, porque agora eu não consigo vê-los nesse momento, eu estou só na tela, mas vocês vão falando ali que a gente vai interrompendo, tá? Melhorou bastante o áudio. Maravilha. Então, vamos lá.
O método mais indicado para nós, corretores de imóveis, é o método comparativo, porque ele é o que melhor espelha o comportamento de mercado. E como a gente falou lá no começo, quem perdeu depois vai ter acesso ao chat gravado, é, o método comparativo, a avaliação, a prerrogativa da avaliação para os corretores veio do nosso conhecimento de mercado. Por isso, esse é o método mais eficaz para nós corretores. Então, como que a gente faz o método comparativo? Começa analisando a documentação do imóvel. É importantíssimo que a gente tenha acesso à documentação, né? Título aquisitivo para constatação dominial, saber de quem é o imóvel. Nem sempre o dono do imóvel é quem nos contrata para fazer o parecer. Preferencialmente a certidão atualizada do imóvel, para ver se aquele imóvel não tem nenhum entrave, né? Dependendo do tipo de avaliação, é importante que a gente tenha. O número do IPTU, enfim, as informações do imóvel para a gente ter todas as referências e ver se aquele imóvel está regular ou não. Às vezes o cliente nem sabe, ele comprou o imóvel, construiu e nunca regularizou e está lá. Então a gente, para avaliar corretamente, tem que conhecer a situação do imóvel. Na etapa da análise documental, verificando que não está averbado, o imóvel vai ter a desvalorização, como a gente está falando, que vai depender da documentação que existe. Se já tem o projeto aprovado na prefeitura, vará de construção, ABID, CND e ISS da obra pago, ele já está lá à frente, ele já ganhou um passo. Não existindo nada, a gente não, o proprietário vai ter que contratar um engenheiro, caso ele queira regularizar o imóvel, né? Vai ter que ter uma RT, seguir todo esse processo de alvará, BID, CND, para poder regularizar esse imóvel. Isso serve para quê? Para que o imóvel possa ser financiável, né? E hoje, 80% das vendas, sei lá, são feitas através de financiamento. Às vezes a pessoa não tem interesse, não pode regularizar. A gente não vai deixar de avaliar e nem de vender esse imóvel, mas a gente tem que saber que ele vai valer menos que um outro imóvel similar, sem essa regularização da documentação. Porque, Providenciado. porque Diga? dependendo da exigência da prefeitura, pode ser um imóvel que não consiga mais regularizar, né? Exatamente. E aí, né, para compra fica meio complicado. Então, o cliente tem que saber, a gente tem que mensurar isso. Em alguns casos, o imóvel foi totalmente construído irregular, sem engenheiro, sem nada, só um pedreiro, e aquela casa pode, sei lá, desabar a qualquer momento. Então, é um imóvel que não vai ter muito valor, vai ter um valor maior de terreno. Por isso que a gente vai falar lá na frente também que, além da documentação, a vistoria. A gente tem que ir no imóvel ver a situação dele para poder avaliar. Sim, ou não cumpre com os recuos necessários, né, da região, né? Exatamente. Então, essas questões são... Por isso, conhecer plano diretor, lei de zoneamento, são importantes para nós profissionais, né? E também, gente, olha, trocar ideia com outros colegas, a gente aprende muito. Falo por experiência própria. Então, o imóvel não averbado, né, além de não apresentar as garantias devidas, gera o ônus para ser regularizado, além de não poder ser financiado. Né, só para isso é comum acontecer. E se a gente comparar um imóvel não averbado com outro não averbado, tudo bem. A gente sabe que aquele imóvel lá foi vendido à vista, mas, né, por, sei lá, 500 mil. Se ele tivesse regularizado, provavelmente venderia por 600, né? Então, a comparação é sempre cuidar. Quando a gente pegar um imóvel que não está regularizado, não pode comparar com um regularizado sem depreciar, para que possa ser equiparável. Mas a gente vai falar lá na frente mais sobre homogeneização também. Vistoria, né? Primeiro documentação, vistoria, vamos ao imóvel, vamos olhar tudo que ele tem, quanto ele tem. E ali que vai nortear a redação do Pitan. Anota tudo, quantos quartos, perfil, piso cerâmico, armários da marca tal, acabamento em gesso. Esses detalhes todos a gente, né, vai anotar para caracterizar o imóvel e depois também poder descrever no parecer, além do contexto urbano que ele se encontra. A vistoria deve apresentar as características gerais do imóvel, endereços, dados legais e técnicos do imóvel, da região, do entorno, infraestrutura da região, do terreno, edificações e benfeitorias. A região é servida de comércio, né, ou é uma região estritamente residencial. Então, essas questões devem ser relatadas no parecer também. Será no momento da vistoria que a gente vai verificar o padrão de construção, se ele é alto, normal ou baixo. Eu não posso comparar uma casa
na mesma região que uma seja de padrão alto e outra baixo. Elas têm a mesma metragem, mas uma custou muito mais para ser construída. Então, a gente tem esse conceito de padrão de construção para poder comparar com imóveis similares. Materiais construtivos, o acabamento todo em mármore, tem box dos banheiros, enfim, todos os detalhes a gente tem que anotar para poder depois, quando achar os imóveis para comparar, buscar imóveis semelhantes ou fazer as correções com a homogeneização, que a gente vai falar mais à frente. Ok até aqui, pessoal? Pessoal, tá ok até aqui? Para mim tudo ok. Ok. Legal. Ok. Tudo indo bem. Seguimos. Então, o terceiro passo é a gente fazer a pesquisa. A gente vai para o mercado pesquisar imóveis similares. Se é uma casa, a gente procura casas, a gente começa procurando na mesma rua, no mesmo bairro, nas ruas vizinhas, para a gente poder ter imóveis o mais similares possíveis. Recomenda-se que esse quadro amostral seja composto de, no mínimo, 5 amostras. Por quê? Menos de 5 amostras eu não consigo gerar média. Né? Então, a gente vai chegar numa média do valor de metro quadrado daquele perfil de imóvel da região com o estudo do mercado, mas pelo menos 5 amostras para a gente ter a média. Quanto mais amostras a gente tiver, maior vai ser a precisão da nossa avaliação. E quanto mais similares elas forem com o imóvel avaliado, né? Avaliando, imóvel avaliando. E aí a gente vai lá excluir do quadro amostral as amostras anômalas, as que são muito diferentes, como a gente estava falando antes do padrão de construção. Não adianta eu botar uma casa ali que é muito inferior, não tem nem como comparar. Então, eu tiro ela do quadro amostral. Dessa forma, os imóveis com valores discrepantes, né, vão ser excluídos para não interferir na média. Então, está muito acima ou muito abaixo, tira ali, esquece aquele imóvel, porque ele vai fazer a gente chegar na média errada. Né? Uma dica que eu dou também quanto às pesquisas de imóveis, quando é principalmente apartamentos, eu vou chegando na região. Primeiro, eu tenho o aplicativo do Zap, ele é muito bom, que a gente bota ali a rua que a gente quer, e ali tu já vê o que tem de imóvel na região, naquela rua, ou o bairro. Então, tu já começa, opa, tem um apartamento similar ali, no mesmo prédio tem uma venda. E também dá ficar de olho nas plaquinhas que a gente vê das outras imobiliárias. A gente pode checar referência, ligar, falar para a pessoa, oi, fulano, já se identificar para quem atender. Eu sou corretor, estou fazendo uma avaliação, queria uma informação sobre o imóvel tal de vocês, está na pauta. Hoje também com a internet a gente vai na página da imobiliária e consegue a maioria das informações. Ou, eu soube que vocês venderam um imóvel recentemente no prédio tal, podia me informar qual foi o valor que foi vendido, né? E o estado que estava aquele imóvel, tal, para eu poder entrar aqui no meu quadro de comparativo. Então, quando a gente a pior sensação que eu tenho é quando alguém me liga passando por cliente e eu sei que é um corretor querendo informação para fazer avaliação. Então, a gente pode se apresentar, a gente diz que é da imobiliária tal, no final a gente acaba ganhando mais parceiros, né? E não tira a vez do corretor que às vezes está lá no plantão, acha que é uma captação e está só, né, nos ajudando a fazer o nosso trabalho. Então, uma dica que eu dou para o pessoal aí que eu acho que é válida. E depois a gente vai fazer a homogeneização das amostras, utilizando, a gente vai falar desses fatores mais na frente também, tá, pessoal? Fatores como testada, profundidade, topografia, idade do imóvel, que o colega ali tinha perguntado. No caso de apartamento, o andar, orientação, né, que é a posição solar, se é face norte, face sul. Com isso, a gente vai corrigir as amostras que estão diferentes. Por exemplo, eu estou avaliando o imóvel no 10º andar, mas a amostra que eu consegui 5 amostras no mesmo prédio, algumas já vendidas, outras à venda, só que em andares diferentes. Como eu vou conseguir equiparar? Eles são muito similares, padrão, construtora com piso cerâmico, tal, ambos com armários planejados. Como que eu vou mensurar essa diferença do valor do primeiro andar para o 10º andar? A gente tem que conhecer o nosso mercado. E qual é a dica que eu dou para vocês? Plantão de vendas, que quem trabalha com lançamentos tem muito essa... Na tabela ali a gente já tem, né? O primeiro andar vai custar 430, o segundo 438, o terceiro... Então vai subindo, não é muita diferença que vai dar lá para o 10º andar, mas pode chegar, dependendo da vista que o cara tem lá no 10º andar, né? Um percentual maior.
Então, conhecer o mercado para saber mensurar essa diferença quando a gente precisar fazer uma correção. E aí a gente vai corrigir sempre a amostra, para que ela possa ser equiparada ao imóvel avaliando. Então, essa é a técnica que a gente vai utilizar para corrigir as discrepâncias entre os imóveis. E depois a gente faz a média e determina o valor unitário lá no quadro amostral. Depois também, conforme vocês forem evoluindo no curso e forem surgindo dúvidas, vocês vão poder contar com a minha tutoria ali nos Tira Dúvidas. Eu não respondo em tempo real o Tira Dúvidas, mas eu sempre respondo a todos. Vocês podem mandar lá, se forem surgindo dúvidas, né? Que aqui a gente vai passar um geralzão. E depois faz a média e faz a redação do PITAM dentro do que está disposto lá na Resolução 1066/2007 do COFES. Ao realizar... aqui foi um exemplo que eu trouxe na outra aula, que era para a gente... Era um exemplo de PITAM. Vocês já estão nas fases de fazer exercícios? Já começaram a fazer simulados? Eu sou marinheiro de primeira viagem. Tá bom. Então, aqui eu também, ainda não comecei. Então, não vamos nos Eu atentar... já fiz esse aí, professor. Já fez? Já fiz esse. Então, tu entendeu que é a dica que eu vou dar para vocês quando chegarem lá. A gente vai dar nesse resumo aqui inicial os critérios que a gente vai querer para composição do quadro amostral. Como aqui a gente está tratando de imóveis fictícios, a gente não tem como exigir muitos critérios. Isso depois, na prática, vocês vão poder visualizar, né? Fica mais fácil. Mas aqui, geralmente, a gente diz o que a gente quer. Utilize o método comparativo. No quadro amostral fornecido, exclua os que não apresentam proximidade com o imóvel avaliando. Neste exercício, considere bairro e posição. Considere bairro e posição diferentes do avaliando. Então, assim, ó, atentem-se sempre ao que está escrito no enunciado do exercício, porque a gente pode pedir bairro, posição, mas a gente pode pedir andar, a gente pode pedir número de garagens. Então, atentem-se bem ao que diz o enunciado, porque às vezes induz ao erro, e se não fizer a seleção correta do quadro amostral, no exercício vai dar a resposta errada, e aí esse é o ponto, é se atentar ao enunciado do exercício. Eu vou passar rápido essa parte do exercício, conforme depois vocês forem avançando no curso e chegarem no simulado, se tiverem dúvida, me chamem que eu tenho boas dicas para seguir. Mas basicamente é isso, exclua as amostras que são diferentes de bairro e posição, nesse caso. Quando for amostras que são à venda, aplicar a homogeneização da amostra, porque quando o imóvel está à venda, geralmente ele tem aquela gordurinha de desconto. Mas como eu vou saber o percentual que eu vou aplicar? Aqui no exercício a gente fala, a gente vai dizer 5%, 10%, mas quando for na vida real, a gente vai ter que analisar o quanto aquele imóvel está acima do valor de mercado para poder aplicar a correção necessária. Às vezes um imóvel vai ser 5%, outro 10%, outro 15%, chega a 20%, às vezes, a gordura que ele está ali. Então, por isso que a gente deve estudar o mercado para saber o que é correto aplicar. Nos exercícios, a gente sempre vai indicar o percentual correto, tá? E no simulado também, a gente utiliza muito esse fator de comercialização, que é o que nas amostras que estão à venda. Então, atentem-se que ele só deve ser aplicado nos imóveis que estão à venda. Ou já vendidos, a gente não precisa corrigir o valor, porque já está fechado, tá certo, né? Já está no valor de mercado. Então, a gente vai aplicar os exercícios, a gente sempre vai dizer ali qual é o bairro. Então, o bairro Sampaio, a idade do imóvel que não pediu para a gente é bairro e posição. Então, eu só vou poder selecionar aqui para utilizar no exercício os imóveis do bairro Sampaio que sejam de frente. Os de fundo e de outro bairro a gente não vai considerar. Então, os critérios para seguir o exercício vai ser esse. Mas como vocês ainda não estão nessa fase, eu vou passar rapidinho aqui só para vocês verem como é o quadro amostral. Exclui-se os bairros, exclui a exposição. Depois a gente vai chegar na média. O exercício ali do lado direito já dá o valor do metro quadrado de cada imóvel, então fica mais fácil para a gente fazer a conta, né? Bom, pode até utilizar a calculadora do celular,
mas fica muito mais fácil, que ele já apresenta de cada imóvel, depois é só a gente fazer a média geral e aplicar na metragem do imóvel avaliando, que neste caso tinha 190 metros quadrados. Mas isso é mais exercício, depois vocês vão ter tempo para tirar dúvidas se precisarem, vocês vão poder contar comigo, com os outros tutores, não se preocupem com o exercício agora. A ideia é entender o conceito geral da avaliação, né? E tirar dúvidas se tiverem. As dicas para emissão do PITAM. O PITAM tem que apresentar os requisitos mínimos que constam lá na resolução 1066 do COFES, que devem constar em todos os pareceres. Eles são mínimos, então, dependendo do tipo do imóvel e a finalidade da avaliação, a gente pode detalhar mais alguma coisa que a gente considera importante. 1. Identificação do solicitante. Nem sempre quem vai pedir avaliação vai ser o proprietário do imóvel. Pode ser um herdeiro, pode ser um sócio, pode ser um cônjuge, pode ser um procurador. Então, a gente vai citar lá quem que solicitou o parecer. Esse é o item 1. Quem nos contratou para fazer a avaliação, que não necessariamente é o proprietário. E nesse item também a gente pode citar quem são os proprietários. O objetivo. O objetivo do parecer técnico normalmente está focado na determinação do valor de mercado. Aí a gente só vai dizer para quê? Para fins judiciais, para avaliação patrimonial, para avaliação de espólio, que é no caso dos inventários. E isso a gente vai entender na conversa que a gente vai ter com quem nos contratou, né? Para que se precisa dessa avaliação? Ah, eu preciso para um inventário. Daí a gente vai colocar ali que o objetivo é determinação do valor ou para retificação, por exemplo, do IPTU, que a pessoa não concorda com o valor que está sendo cobrado, é comum da prefeitura errar na conta, é comum não, acontece, né, de errar na conta. Então, a gente vai colocar ali que o objetivo é a determinação do valor de mercado para avaliação de correção de IPTU junto à prefeitura municipal de tal cidade. Item 3. Aqui é que a gente vai utilizar o que a gente fez lá na vistoria, apresentar a descrição do bem, identificando o imóvel avaliando, né? O que consta, desde quando a gente entrou, a gente vai descrever ali, se imaginando entrando no imóvel e vai fazer a descrição. E também, já vai falar ali na frente, incluindo a matrícula e o endereço completo. Por isso que a gente vai pedir lá para o proprietário a matrícula do imóvel. Na descrição também deve ser relacionado. Isso aqui tem tudo lá na matrícula do imóvel, tá, pessoal? Área construída em metros quadrados, área do terreno, dimensões perimétricas, confrontações, lá na matrícula. Quem nunca viu a matrícula, peço que veja, procure no Google. Você vai ver que lá fala confronta com de fundos, com terreno de propriedade digital. Então, isso tudo a gente repassa para o parecer. Descrição individualizada de acessórios e benfeitorias, se tiver, ou aquele imóvel ele tem alguma coisa diferenciada dos outros, um apartamento, sei lá, o cara fez uma super reforma ou mudou, sei lá, o que for de diferenciado a gente deve descrever. A contextualização do imóvel na vizinhança e infraestrutura disponível. Né? O imóvel é bem localizado, situado numa região servida de comércio e serviços, o prédio tem a infraestrutura ali de lazer completa, com playground, cinema, brinquedoteca. Então, é o momento da gente descrever o imóvel. O aproveitamento econômico do imóvel, se ele é residencial ou comercial, ou misto, e principalmente a data da vistoria, né? Porque pode acontecer sei lá, o cara pintou o imóvel, depreciou alguma coisa, mas até aquela data tal ele estava naquele jeito que a gente fez a avaliação. Eu vou falar também depois no final, mas já falo agora. É importante a gente estipular um prazo para a validade do nosso parecer, porque o mercado pode mudar consideravelmente de acordo com alguma questão econômica. Então, no mercado estável, um máximo de 3 meses, no mercado instável, 1 mês, né? A gente sabe que pode ter, aqui, por exemplo, o bairro que eu moro, que é o Campeche, com a pandemia, ele valorizou mais de 20% num ano, que não é comum. Então, quem avaliou um imóvel aqui ano passado, hoje ele já não dá para fazer uma correção de média aí de 5%, que já não é mais real.
Então, a gente tem que estipular um prazo para que essa avaliação não tenha uma validade, né, infinita, porque os imóveis podem mudar de acordo com questões econômicas ou uma situação aí política que venha acontecer. Enfim, a gente não tem como prever o amanhã. Então, estipular um prazo aí médio de uns 3 meses de validade no parecer é legal. Indicação da metodologia utilizada, a gente registra ali que a gente trabalhou com o método comparativo, direto de dados de mercado, que é esse método que a gente vai também falar mais detalhadamente, e o valor resultante e sua data de referência. A data de referência, como eu acabei de explicar, né, é importante porque o bem pode alterar com o tempo em função de condições de mercado e outros fatores. E realmente, pessoal, nas regiões de vocês, eu acredito que as casas também tenham tido mais valorização e também liquidez, porque hoje o pessoal está buscando muito imóvel com terreno, o cara quer pegar um sol, quer ter um imóvel maior, no home office, e em contrapartida os imóveis menores, os imóveis de um dormitório, os kitnets, em regiões de universidade, aqui na região da UFSC, que é a nossa universidade federal, é triste que a gente passa e tem prédio com 20 placas de aluga, né? Porque os alunos foram todos embora para suas cidades, então os valores de aluguéis tendem a diminuir, a venda também, porque o investidor não está ganhando dinheiro, ele quer liquidar para vender e comprar em outro lugar. Né? E o cenário há 2 anos atrás era praticamente o oposto, né? Exatamente. Aí o cara investia lá porque nunca imaginou que ia ficar sem um retorno de investimento quem tem um imóvel ao lado da universidade, né? Então, a gente não pode garantir uma avaliação vitalícia. Tanto a valorização quanto a desvalorização pode acontecer algum cenário, alguma questão que não está dentro da nossa visão ali, que vai mudar. Então, um prazo ali, eu acho que de 3 até 4 meses, ele é bem razoável. Porque a gente tem uma responsabilidade civil em relação à informação que a gente está prestando. Então, depois, se alguém nos questionar como é que chegou nesse valor, olha, o mercado ele veio acontecendo assim, é um mercado, né? Nós vendemos aqui na imobiliária 5 imóveis nessa região, nesse valor, então tu consegue comprovar. Agora, num mercado muito oscilante, faz o quê? Bota ali 30 dias de prazo de validade para não se comprometer que lá na frente vai estar mudando, o mercado oscilando. Então, a gente não tem como responder pelo mercado inteiro, né? E aí, no final, a gente faz uma identificação, um breve currículo, Luana, corretora de imóveis, gestora imobiliária, Cresci 16361, formada em concurso de avaliação, curso tal, o que é mais direcionado ao mercado imobiliário, um currículo resumido, nada muito grande, só para a pessoa que recebeu ver a tua qualificação, né? Cresci número tal, KNAI número tal. E também a gente recomenda anexar relatório fotográfico, quando não está incluso lá na caracterização do imóvel, plantas de situação e localização, mapas, isso a gente consegue no Google Maps, a gente consegue tirar. A certidão atualizada da matrícula do registro de imóveis, isso é importante. O imóvel pode estar penhorado, sei lá, pode existir alguma questão desconhecida, então é importante que a gente tenha o registro, a matrícula atualizada. E outros documentos que tiver, de impostos, tal, que acho que é importante colocar ali, pode. E se quiser colocar um currículo mais completo também, para dar uma solidez na sua avaliação, você pode colocar. Até aqui, pessoal, tudo ok? Eu vou falar mais um pouco agora sobre homogeneização, mas eu queria ver se tem alguma dúvida aí do que a gente falou até agora. Tudo ok. Por mim, tudo ok também. Tá ok? Beleza, então vou seguir aqui. A homogeneização, eu diria que é a cereja do bolo para uma boa avaliação. Né? Quando a gente procura, na prática das avaliações, quando a gente busca imóveis para compor o quadro amostral, a gente deve buscar imóveis que tenham similaridade com o imóvel avaliando. Nem sempre é possível, a gente sabe que vai avaliar um imóvel, às vezes no mesmo prédio não tem outra amostra, não tem outras referências, só vou achar do prédio do lado que é o similar, ou a casa do lado, ou quando trata-se de casa, puxa, mas essas casas são parecidas, só que aquela lá tem uma piscina. Então, a gente vai precisar aprender a equiparar esses imóveis e isso é feito através da homogeneização. Os acréscimos ou redutores, né, pode reduzir ou acrescer, dependendo do que aquele imóvel tem ou não tem, ele deve ser sempre aplicado nos imóveis comparandos. Então, a gente faz o quê? A gente corrige o imóvel comparando para que ele possa ser equiparado ao imóvel avaliando.
voltando ao exemplo da piscina, tem casas similares, mas uma delas tem uma piscina. E agora? Terreno a mesma metragem, a casa no mesmo padrão, mais ou menos a mesma metragem. Como que eu vou precificar? Quanto custaria colocar uma piscina similar àquela naquele terreno? Então, é o valor que eu vou depreciar da piscina para que ele possa ser equiparado ao imóvel avaliando. E assim com outras questões. Aplicar nos imóveis comparandos a correção para que ela possa ser comparada com o imóvel avaliando. E aí a gente elimina as diferenças entre eles, fazendo com que eles se tornem similares. É uma correção teórica, né? Mas ela vai acabar levando à precificação média correta. E com essa uniformização, a gente equaliza os valores dos imóveis do quadro amostral, apresentando, né, com as diferenças, corrigindo com as diferenças os fatores em relação ao imóvel avaliando. E isso pode ser fator físico, de localização, às vezes o terreno é o imóvel na mesma rua, mas um fica no fim da rua e lá no fim da rua tem um riacho que é meio... Aqui no bairro Aeroporto, a gente tem ali uma rua que é um riacho, que é quase um esgoto a céu aberto, poderia dizer. Então, aqueles que estão lá no final da rua, eles são mais depreciados. Não tem como a gente comparar com o que está no começo da rua, que não tem aquela vizinhança, né, feia e tal. Então, vai depender disso. A gente tem que visitar para conhecer o que está no entorno, né? Ou qualquer outro fator que apresente influência na determinação do valor do imóvel. Uma benfeitoria, o imóvel lá do 10º andar está lindo comparado com o do 8º. O proprietário fez uma reforma, ou o que aconteceu essa semana comigo, um imóvel no centro de Florianópolis, de 3 quartos, que a proprietária derrubou um para aumentar a sala e aumentar um dos quartos, o imóvel ficou de 2. Ele não vale o mesmo que um imóvel de 3 quartos, porque hoje ele tem 2. Apesar de ele ser um imóvel que pode ser revertido, para reverter vai ter um custo. Então, eu tive que dar uma depreciada. Ela gostou? Não. Mas é a realidade do mercado e a gente tem que ser justo e falar com o cliente o que é real, né? Isso acontece muito quando os imóveis são apertadinhos, o pessoal às vezes acha que vai valorizar, mas nesse caso não valoriza, né? Então, são detalhes que a gente vai estudando o mercado e entendendo. Lá na biblioteca, o pessoal sempre pergunta para mim: Luana, mas tem tabela para corrigir os imóveis, tal? Lá na biblioteca a gente vai ter algumas tabelas que a gente apresenta. Elas vêm de algumas normatizações ou de literaturas ou da planta de valores genéricos, mas esses valores, esses percentuais corretivos, eles não são fixos. A gente não pode utilizar uma tabela como referência sem comparar com o conhecimento de mercado, sem fazer essa análise real de mercado, né? Então, a gente não indica para o corretor utilizar uma tabela específica e sim utilizar do conhecimento de mercado, dos outros colegas que trabalham na imobiliária, do gerente, trocar uma ideia, para poder fazer essas comparações e equalizações para que os imóveis comparandos possam ser equiparáveis com o avaliando. O critério da aplicação desses fatores vai depender da nossa experiência, da análise, da interpretação, da influência das características na formação do valor do imóvel. Como aquele exemplo que eu acabei de dar da piscina, né? Os imóveis são similares, mas aquele lá não vai poder valer 100 mil a mais, porque tem uma piscina, sendo que uma piscina para colocar ali vai custar, sei lá, vou chutar, tá, pessoal? Estou bem por fora de um custo de uma piscina, mas sei lá, 20 mil reais. Então, a gente pode fazer essa correção com os 20 mil, é onde a gente vai chegar para que eles possam ser equiparáveis. Da mesma forma, outras benfeitorias. E assim a gente vai definir o percentual corretivo que vai aplicar em cada imóvel. Não é um percentual como nos exercícios ali vai dizer, aplique fator de comercialização de 5%. Não é um percentual fixo, pode ser 5% para um imóvel, 7% para o 8%, 10% para o outro. A gente pega em valor e transforma em percentual ali para fazer a conta, mas a gente tem que avaliar realmente o que essa diferença implica no valor final daquele imóvel. Não sei se eu me fiz entender bem. Não, eu entendi, mas pode correr o risco, Luana, um exemplo assim, ó, eu tenho uma residência que está sendo avaliada, tá, um exemplo, e foi feita uma benfeitoria, um aumento. Sim.
É um que, vamos dizer que não seja muito significativo, uma peça a mais, alguma coisa assim. Tá. E essa peça não consta, não foi agregada, não consta no registro de imóveis e nem na escritura. Isso aí, na verdade, ela vai agregar um valor no imóvel ou corre o risco de depreciar o valor do imóvel por ela não estar junto na escritura? Então, ela pode inviabilizar um financiamento. Cada banco tem um limite que, se eu não me engano, vai até 20%, 10 a 20% do tamanho total. Então, a casa tem 100 metros quadrados, o cara acrescentou até 20 metros, o banco financia. Mas cada banco tem seu critério, vocês vão ter que verificar lá com a instituição financeira. Mas na hora que corre o risco de chegar o avaliador lá da Caixa, por exemplo, e ela negar porque aquela parte não estava verbada. Então, aquele imóvel perde a possibilidade de financiamento, ele só pode ser vendido à vista. Aí eu devolvo a pergunta: esse imóvel vai sofrer uma valorização ou uma depreciação? Ele não pode ser financiado. A gente perde potenciais clientes que comprariam financiado. Né? Então, no fim, no meu ponto de vista, ele não desvaloriza, né? Porque ele não desvalorizou fisicamente, Sim. quantitativamente o imóvel, mas a gente perde liquidez, que a gente perde potenciais clientes compradores que comprariam aquele imóvel financiado. Nesse caso, eu recomendaria lá no final do parecer que ele fizesse a averbação para que esse imóvel pudesse ser financiado e tal. Sim, porque eu não tenho, mas existe um índice onde você diz quantos por cento de imóveis são vendidos financiado e com outro tipo de negociação? Não Não conheço. tem um índice mais ou menos? Não, mas eu estimo que 80% dos imóveis sejam vendidos através de financiamento, pelo Através. menos. E os outros Talvez até 20%, outros métodos de à negociação. vista, consórcio. O Sim, consórcio também vai ter que estar. permuta, essas coisas todas aí. Permuta, eu vou te ser bem franca. Eu não participei de uma na minha carreira. Porque é difícil casar as pessoas que tenham aquele interesse e tal. Então, É que às geralmente, vezes. a gente sugere que o cara venda para comprar o que ele tem interesse. É mais fácil do que a troca em si. Porque muitas vezes troca um de menor valor para um de maior, alguma coisa Sim, assim, dá né? como parte de pagamento, É. sim. Uhum. Mas às vezes as pessoas veem, eu queria deixar o imóvel aí e tal, mas estava pensando numa permuta, eu queria um imóvel lá no bairro tal. Os clientes vêm muito com essa fantasia da permuta, mas ela de fato acontece pouco. A gente sempre tem que tentar direcionar, olha, vamos trabalhar a venda do teu imóvel com esse valor, tu vai poder barganhar lá e comprar à vista, tal. Não é comum, né? Acaba acontecendo menos do que a intenção dos clientes, porque é difícil ter alguém naquele bairro X tal que queira exatamente o imóvel dele e tal. Já que nós estamos falando em permuta, eu gostaria só de tirar mais uma dúvida contigo, é possível? Claro, fica à vontade. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, que é Capão da Canoa, existe bastante essa questão de permuta, troca um apartamento maior por um menor, esse tipo de negociação, entra uma loja de apartamento, ocorre bastante isso. Tá. Como é que funciona o honorário nesse sentido, o honorário da parte que entra permutável? Teoricamente, os dois imóveis estão sendo vendidos, cada vendedor paga comissão para o corretor. Teoricamente. Mas na prática, geralmente se faz um acordo para pagar cada um percentual. Na tabela de honorários que tem lá a tabela de honorários ela é realizada pelo Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis, e é homologada pelo Cresci da região. Então, lá no site, cada um aqui é de uma cidade, né? Por isso que eu não posso dizer qual é. Sim. Procura lá, Sindimóveis, Rio Grande do Sul. Vai estar lá a tabela de honorários. Provavelmente ela vai falar também sobre permuta. Aí ela vai dar a dica lá, que é onde tu vai poder mostrar lá para o teu cliente, olha aqui, ó, apesar de ela ser uma tabela orientativa, a gente tem uma credibilidade quando apresenta para o cliente uma tabela de honorários do nosso conselho ou do nosso sindicato. E ali fala que a permuta, ela geralmente, né, olhem na tabela do sindicato da região de vocês, está no sindicato e está no site do Cresci também, ou Cresce, dependendo da região, cada um fala de um jeito. Mas geralmente o correto é imaginar assim: os dois estão vendendo o seu imóvel, então cada um paga a comissão pelo seu. O de menor paga o de menor, o de maior paga o de maior. Entendi. Entendi.
E essa comissão seria sobre o valor total do imóvel ou sobre o valor financeiro em espécie que foi feita a Sobre o transação? valor total do imóvel, que diz a tabela. Aí a gente Tá. tem que entrar no acordo com os clientes, porque eles Entendi. nunca gostam disso. Por isso que geralmente eles já pensam que a permuta é mais fácil e tal, e de fato não é. Porque teoricamente tu estás vendendo o imóvel para o outro que está comprando um de menor valor e o outro está vendendo, né? Então cada um paga do seu. Tá, mas Só é que pelo valor do imóvel, não pelo do imóvel, valor em espécie. não pela espécie. Mas confere lá na tabela do sindicato que tu vai visualizar melhor e vai poder comprovar para o teu cliente qual é a prática do mercado. As tabelas, elas costumam contemplar as práticas de cada região, as tabelas Entendo. são regionais, né? Então ali tu vai ver o que a tua região opera, mas via de regra é isso, cada um paga pelo seu imóvel. Obrigado. Imagina. Então, pessoal, como a gente estava falando, as tabelas ali na correção, elas não devem necessariamente ser utilizadas só como referência, mas sim a análise do comportamento do mercado que a gente atua. Isso que é fundamental, né? Porque esses percentuais podem variar de região por região e de perfil de imóvel também, por exemplo, né? Eu tenho aqui na apresentação, eu falo um pouco sobre os principais fatores, mas a nossa aula já está quase acabando. Eu vou ser bem superficial, esse material vai ficar disponível para vocês e tendo qualquer dúvida, vocês me chamem lá no Tira Dúvidas que eu respondo individualmente vocês, tá? Os fatores mais usuais são fator oferta e comercialização, a gente adequa o valor conforme ele está no mercado, imóveis vendidos não precisam ser corrigidos quando a gente está falando da correção por esse fator, mas imóveis à venda a gente tem que ver quanto tempo que ele está sendo oferecido no mercado e pode aplicar um deságio de, em média, até 20%. Dificilmente o imóvel está em oferta por mais de 20% do seu preço de mercado. Isso é muito raro, acontece. Eu agenciei um essa semana, que é um imóvel muito diferenciado, que o proprietário não quis abrir mão, eu justifiquei e tal, mas está lá, 40% acima do valor de mercado. Não deve vender, mas com o tempo eu vou baixando e vou tentar trazer para a realidade do mercado. Porque a gente considera que os imóveis em oferta têm um preço superestimado, aquela gordura de negociação, que a gente vai corrigir na hora da homogeneização. Fator de localização, né? A gente vai ver a localização dos imóveis, imóvel de meio de quadra, imóvel de esquina, um imóvel no primeiro e no 10º andar, mas o do 10º andar em cima tem o salão de festas, então necessariamente ele não vai valer tão mais que o do 8º, por exemplo, já se ele é a cobertura e não tem ninguém em cima, ele vale. Então, esses critérios a gente vai analisar por imóvel. Aqui tem um critério, um resumo, que em lojas térreas e sobrelojas, a gente aplica um fator adicional quando é de esquina, de 1,20%, de 20% por causa das duas frentes. E em apartamentos de fundos, desvaloriza 0,90%, que seria 10%. Mas isso não é uma regra, porque se o apartamento de fundo tem uma vista para uma linda floresta e o de frente para uma avenida barulhenta, esses fatores vão se inverter. Por isso que a gente tem que conhecer o mercado. Fator topografia, se tem uma acidentação topográfica, o terreno, no caso, né, pode sofrer um decréscimo de até 30%, ou no caso 0,70%, essa é a forma decimal de apresentar esse percentual, no preço em relação ao terreno plano que está do lado. Idem se um sofre alagamento e outro não. E isso é uma média, como eu falei para vocês aqui, 3 ruas abaixo que alaga, ela vai valer em média 30% a menos. Mas pode ser que o meu mercado aqui desse bairro Campeche, que é um mercado tão diferenciado, seja só uns 15 ou 20, né? Então a gente tem que conhecer o mercado que a gente atua. Fator idade e conservação. A gente vai adequar as diferenças entre os imóveis mais velhos e mais novos que eu avaliando, ou se ele está mais conservado ou com problema que necessita de reforma. Às vezes, no mesmo prédio, um apartamento todo reformado e um todo detonado, pode ter uma grande diferença de valor dependendo do tipo de reforma e de benfeitoria que foi feita. Fator padrão construtivo. Adequar as diferenças de imóvel de acordo com o nível de construção, que é aquela referência da tabela do Sinduscom que eu falei para vocês. É bem legal vocês conhecerem essa tabela. Outra dica que eu dou para vocês. Entra lá no site do Sinduscom da região, vê como é que é a tabela, vê ali o custo do metro quadrado do imóvel por padrão, baixo, normal e alto. Às vezes o imóvel interpola ali médio com alto, então metade é médio, metade é alto, né? Então tem que, por isso a vistoria e por isso conhecimento de mercado. Esses links aqui têm uns exemplos de Pitã.
E lá na biblioteca a gente também tem outros exemplos e no livro digital disponível na biblioteca também. Sobre os honorários que a gente vai cobrar para avaliação, a gente não tem uma tabela oficial de honorários. O CAD agora proíbe a gente exatamente de seguir uma tabela, porque diz que a gente tem o livre comércio, né? Então, o Cresce vai sugerir o valor lá na tabela, mas eles são orientativos. Então, a gente tem que analisar o quê para fazer a tabela de honorários? Primeiro, como que eu começo? Eu pergunto para os colegas, quanto vocês estão cobrando para fazer uma avaliação? Na região, apartamento, avaliação simples, não é para judicial, 500, R$ 1.000. Então, assim, entender o que os colegas do mercado ali estão cobrando para tu também não entrar no mercado querendo cobrar muito mais e não vai conseguir fazer avaliação. Vai depender também do tempo que a gente vai despender para fazer a avaliação, o valor do imóvel, o grau de complexidade, as condições financeiras do cliente. Às vezes é um amigo teu, conhecido, já é um cliente da imobiliária e tu sabe que está numa situação que precisa, né, enfim, daquilo ali para o inventário. Então vai depender, você que decide. E também localização. Às vezes eu avaliei um imóvel num bairro, dá 1 hora daqui, o custo de gasolina, o tempo que eu levei, né? Depois a dificuldade de achar amostras e, por fim, também a competência e reconhecimento público do profissional. Quanto mais know-how a gente tem, mais a gente vai ser valorizado e acaba tendo um retorno financeiro melhor. Pessoal, eu tive que ser breve agora no final, não consegui detalhar muito as questões ali da homogeneização por fatores, mas eu queria saber se vocês conseguiram compreender o conceito geral. E eu estou à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos finais. Alô, alô? Oi, para mim é tudo novo ainda. Eu acho que eu ainda vou precisar assistir mais aulas para mim ter Normal. mais dúvidas. Sim, claro. Né? Mas eu adorei a tua apresentação, muito obrigada. Obrigada. E boa noite a todos. Obrigada. Eu não sou acostumado com AVA, então recém tô me adaptando, vamos dizer assim. A próxima aula é no dia 27, é isso? Eu não sei agora o cronograma, que não sou eu quem dou todas as aulas. Eu já te informo aqui, só um segundo. Seria do curso de avaliador mesmo? Já vejo. Olha, o curso de avaliação, também tu tens ali o Isso, vai ter no dia 27. 27 de? 27 de julho agora. De julho agora. É minha também? Eu não sei, não diz o tutor. Talvez olhar seja a Karina também. Pode ser com a professora Karina, mas Isso. também, se for comigo, estarei lá. Não tem agora o cronograma aqui. Mas vocês têm, pessoal, tá lá estudando, surgiu uma dúvida, não precisa necessariamente esperar a aula. Vocês podem entrar ali no chat, no Tira Dúvidas, no link ali, manda o link para o tutor, a gente responde numa média de 48 horas úteis para vocês. E às vezes, né? Porque aí fica documentado, tá ali uma resposta bem personalizada para aquela dúvida que tem. Aí seguiu o conteúdo, continua, surgiu outra dúvida, manda lá no Tira Dúvidas, que a gente sempre responde a todos. Luana, obrigado. Deu para ter um conhecimento geral aí do que você quis passar e vamos para a próxima aula aí com outro professor daí, tá bom? Obrigado. Boa noite para todos. Pessoal, agradeço a participação de todos. Desejo bons estudos. Contem comigo lá pelo Tira Dúvidas, com a tutora Karina também. Aqui, é claro, a ideia foi passar um apanhado geral, trazer o conceito da avaliação por corretores de imóveis, mas depois também a prática vai nos formando um pouco, né? Porque, como em tudo, a gente tem a teoria e depois a prática a gente vai se sentindo mais seguro, vai aplicando corretamente, e esse material vai ficar disponível para vocês também. Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Carolina. Agradeço a sua Boa noite, participação. obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Um prazer poder estar vendo todos aí. Boa sorte e bom curso a todos. Obrigada, Boa noite. Prazer, professora, viu? Obrigada.
Obrigada, muito obrigada. Agradeço boa a noite pra participação de todos. Boa noite. Boa noite, Boa Lu. noite, boa noite, obrigado. Boa noite, Luana. Qualquer dúvida que vocês tenham do sistema, no geral, a gente também está à disposição pelos canais de atendimento, tá? Muito obrigado, senhor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa Boa noite, noite. pessoal. Obrigada.